Bem-vindas e bem-vindos ao canal Batmatrix, onde você não encontra a verdade e sim muitas possibilidades. Meu nome é Leonardo e nesse vídeo eu vou falar de uma teoria que torna possível que todas as versões da Matrix tenham Neos, Trinities e Morpheus. E esse sistema de loops que foi citado em algum dos trailers. Não sei se foi no 1, no 2 ou em algum dos vídeos liberados ou vazados sobre o filme. Primeiro, vamos começar pela primeira versão. Provavelmente com algum auxílio das máquinas, existiu um Neo que libertou os primeiros que foram para Zion, que era outra camada da Matrix, mas uma camada que satisfazia grande parte daqueles que não aceitavam a programação. Talvez alguns não aceitassem Zion e fossem para outro lugar, o mundo real, ou uma terceira camada. Mas se for o mundo real, provavelmente tem a autorização das máquinas para estar lá. O que eu acho que vai acontecer no quarto filme. O mundo real só vai aparecer no quarto filme. O Neo, a Trinity, o Morpheus nunca se desconectaram. Eles sempre tiveram os corpos lá. E claro que algumas pessoas morreram nesse processo, por algum motivo. Aquelas que estavam nas fazendas. Mas esse sistema de loop torna possível a existência dessas pessoas. Por quê? Porque não passou tanto tempo. Passaram ali. O domínio das máquinas e o controle da humanidade dessa forma, mantendo a humanidade dentro da Matrix, dentro de versões da Matrix e camadas da Matrix, esse domínio dura 200, 250, 300 anos no máximo. E o objetivo é cada vez fortalecer mais essa Matrix. Para quê? Para manter o ser humano sob controle. Talvez a intenção inicial fosse essa. Manter a humanidade sob controle. E a cada versão fortalecer a Matrix. Ou seja, na primeira versão provavelmente Zion era muito populosa. Talvez 1 milhão de habitantes. O que seria muito. Não no nosso mundo. Algumas cidades têm muito mais de 1 milhão de habitantes. Mas nesse caso, 1 milhão de habitantes seria muito. Por quê? Porque a primeira versão já era uma Matrix eficiente, mas não era muito eficiente. Ou seja, tinha muitas pessoas que não aceitavam a programação. Daí tem um sistema de loop, tem uma profecia que provavelmente foi plantada. A pergunta é: foi o primeiro escolhido que criou a profecia? Ou alguém contou para ele? Alguém que induziu ele? Provavelmente uma máquina. Uma versão antiga do oráculo. Talvez o Merovingio, como foi citado pelo Bruno Zago. Eu nunca tinha visto ninguém falar sobre essa possibilidade. O Merovingio era um antigo oráculo. Existem alguns argumentos para isso, mas um deles é que quando o Seraph chega no Cube Hell, no Matrix 3, o Merovingio fala: está aí o Judas. Ou seja, o Seraph poderia um dia ter protegido o Merovingio. Tanto é que o Merovingio queria o quê? Os olhos da oráculo. Mas as intenções eram essas, era controle. E quando os habitantes de Zion, que tinham acesso à Matrix e meio que prestavam um serviço não oficial para as máquinas de libertar aqueles que poderiam contaminar o restante, ou seja, aqueles que têm predisposição a não aceitar a programação, é melhor que saiam. E os agentes faziam o papel de um controle para que as coisas não passassem do limite.
É como pensar na polícia no nosso mundo. A polícia tem muita importância, mas ela não impede todos os crimes, mas ela impede muitos crimes. Talvez seja esse o papel dos agentes. Diminuir um pouco, né? Impedir que os Red Pills, aqueles que vêm de Zion, estão conectados na Matrix, aqueles que acham que já se libertaram, estão lá para libertar mais humanos, tentassem influenciar que pessoas jovens, que, como é dito, quando você passa de uma certa idade já você não é difícil você rejeitar a programação, ou seja, incentivar que jovens saiam, ou seja, a Matrix, ela meio que só permite e prefere que aqueles que saiam sejam pessoas com predisposição a não aceitar a programação. E talvez tenha outro nível, que aqueles que não aceitam a programação de Zion vão para outro nível, talvez outra camada da Matrix ou talvez o mundo real, com a permissão das máquinas. Ou seja, pessoas que podem, talvez por trás disso tudo, com o tempo, não na primeira, segunda ou terceira versão, com o tempo o objetivo das máquinas era o quê? Era chegar ao ponto de ter uma trégua ou um convívio pacífico com a humanidade, que foi o que foi alcançado no sexto filme, com o término da trilogia. Foi alcançar uma trégua. De uma trégua você pode caminhar para um convívio pacífico, pelo menos de uma parcela. Vão existir aqueles que não vão aceitar. Mas, tá, continuando. Ou seja, existe uma ilusão dentro da ilusão. Qual é essa ilusão dentro da ilusão? Fazer os habitantes de Zion pensarem que muito tempo se passou. Uma ilusão de tempo. Porque como Morpheus fala no discurso no segundo filme, nós já estamos há mais de 100 anos aqui. Nós ainda estamos aqui. Talvez não, eles não estão lá. Eles vivenciam experiências que, no ponto de vista deles, se passou 100 anos, mas no ponto de vista das máquinas, aquilo ali são só ciclos. E os ciclos só existem por quê? Porque aquela versão falhou. Porque a cada versão da Matrix você fortalece mais a Matrix, menos pessoas rejeitam a programação e Zion é menos populosa. Ou seja, se a primeira versão da Matrix tinha 1 milhão de habitantes, a segunda já tem 800 mil. E o escolhido vai perdendo poder, como está sendo mostrado nos trailers do Matrix. Parece que o Neo está tendo que fazer mais força. E não foi mostrado ele voando ainda. Talvez mesmo capaz de quebrar o código, voar agora não seja possível. E voar nunca foi simples. Nunca foi simples por ele voar. Tanto é que ele precisava de uma preparação para voar. Todas as vezes. Ele tinha que se abaixar, era meio que fazer a pose do herói sem botar o joelho no chão. Né? Mas ele tinha capacidades que ele deixava liberada. Como assim? Isso aqui eu vou deixar liberado. Por exemplo, para a bala. Isso aqui eu não preciso de uma preparação. Simplesmente eu já deixo isso aqui acionado. Né? Essa quebra de código já está acionada porque isso aqui é algo que às vezes eu preciso num caso de emergência. Agora voar não. Cada vez uma versão mais forte. Uma versão mais forte, o escolhido perde poder, talvez o tempo de duração daquele ciclo aumente. Por quê? E a população de Zion menor. Ou seja, e na sexta versão já aparece um escolhido diferente ali. Mas aquilo não foi por acaso. Não foi por acaso. Tem o Morpheus, que tem aquela fé que às vezes beira a insanidade, né, uma fé exagerada.
que vai ser assunto para outro vídeo, Morpheus e Loki. E ao oráculo, que também vai ser assunto para outro vídeo, se o oráculo realmente... a intenção dela talvez fosse ajudar, tanto é que chegaram numa trégua no terceiro filme, mas ela não é uma pessoa muito legal. Ela não é muito legal. Pelo menos uma teoria que eu vou trazer. Tá. Com toda essa projeção, né? Ou seja, projetar, o escolhido não seria o escolhido sem ajuda. Ele precisaria de ajuda. E teve a ajuda do Morpheus, da Trinity. E talvez essa interação sempre existiu de Neo e Trinity. Mas ali talvez ela tenha ficado mais forte. E a Trinity já era, para mim, eu tenho uma ideia de que a Trinity já era escolhida, só que ela não percebeu, ela já tinha esses poderes. Talvez ela seja até mais poderosa do que Neo, já era naquela versão. E com o tempo, ao oráculo, né, aquela construção que eu estou falando, indução, não é que ela prevê o futuro, ela vai induzindo, colocando novos elementos, falando para a Trinity que ela se apaixonaria pelo escolhido, o que daí ela começa a se aproximar, o Neo também se apaixona por ela, e quando ele chega na frente do arquiteto, ele decide ir para outro caminho. E esse era o objetivo, e esse talvez fosse o que a oráculo queria. Ou seja, não é que existe destino, é que existe indução. Faça a pessoa acreditar que ela está fazendo a escolha, mas na verdade ela foi manipulada. Continuando. Ou seja, não se passa tanto tempo. Né? Tem uma ilusão de tempo. E com o tempo o objetivo das máquinas talvez seja o quê? Vamos fazê-los querer um convívio pacífico. Talvez muita coisa que foi contada é mentira. Mas eu não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo. Talvez o objetivo fosse o fim da guerra, porque as máquinas não queriam matar a humanidade. O objetivo nunca foi obter energia. Aquilo ali não faz nem sentido. Tanto é que as próprias Wachowski, elas queriam usar a humanidade como processador. E isso pode estar acontecendo, ajudando no próprio sistema. Os cérebros funcionando como microprocessadores para ajudar no próprio sistema da Matrix. Né? É isso, eu acho que eu fui claro, né, no que ou seja, não se passa tanto tempo, existe uma ilusão, e a cada ciclo desse as pessoas não morrem, as memórias são apagadas, elas são reinseridas. Ou seja, o corpo sempre está na cápsula. As máquinas já estudavam DNA, genética e sobre o cérebro humano durante a guerra. Então, elas provavelmente conseguem manter o corpo vivo por muito tempo, 150 ou 200 anos. E dentro dessa vida, na cápsula de 150 a 200 anos, tem várias versões. Você vive várias vidas dentro dessa vida no mundo real. Está lá o corpo. Estou eu aqui sentado nessa cadeira. Veja a Matrix como um videogame. Eu vivo várias vidas dentro do jogo. Eu vivi 6 vidas dentro do jogo. Mas eu estou aqui. E todas as versões podem ter sido isso. Ou seja, o domínio das máquinas está ali, de uns 200 ou 300 anos. Elas não têm intenção de matar a humanidade e talvez elas queiram um convívio pacífico, mas isso com indução, fazendo a humanidade querer isso, não é impor, fazendo a humanidade querer isso. Eu acho que eu me perdi um pouco, eu não faço o roteiro, mas eu ainda não vi o vídeo, óbvio, estou gravando, mas vou ver o vídeo
E acho que ficou claro. Às vezes eu me perco, estou evitando isso. Quando vem aquela ideia, eu quero falar sobre outro assunto. Não, o foco aqui é esse aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva. Dê o like se gostou. E vai ter mais conteúdo. Muito obrigado. Falou.